sejam bem-vindas a mais um programa Mamãe Sem Neura. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Leia, sou pediatra e aqui nesse perfil eu te ajudo a amamentar tranquila e a desenvolver filhos saudáveis e felizes. Fica comigo até o final porque hoje tem bastante pergunta legal. Eu vou focar numa partezinha aqui um pouquinho mais, que é o sono do bebê, algo que incomoda e estressa muitas famílias em todas as faixas etárias. A gente vai falar de uma faixa etária um pouquinho mais específica, mas vou passar um pouquinho por todas elas. Hoje, como eu vou falar de sono, e eu criei uma forma de avaliar o sono das crianças na consulta, com uma tabelinha. Quem quiser essa tabelinha, ao final da live, quando eu postar, escreve "eu quero", porque aí eu encaminho para vocês uma sugestão de avaliação do sono da criança para ver se tá tudo bem, se tá dentro do esperado, o que é considerado normal, será que os despertares são esperados para aquela idade ainda, será que tem alguma coisa que tá causando isso, que não é só uma questão fisiológica e esperada para a faixa etária desse bebê? Então eu criei essa tabelinha e eu aplico muitas vezes no meu consultório. Então, se você no final da live quiser que eu te encaminhe, tá? Vou encaminhar quais são as perguntinhas que eu acabo fazendo na consulta para a mãe poder se nortear um pouco com relação a isso. Aí vocês escrevam "eu quero" no final na live quando eu postar, tá bom? Então, se quiserem, já façam isso. Bom, e o outro assunto vai ser relacionado a leite, amamentação, os tipos de leites, quando a mãe precisa desmamar por alguma razão, ok? A pergunta da mãe foi a seguinte: acorda na madrugada e não dorme mais, bebê de 2 anos e 5 meses, depois dorme de dia. Lógico, uma pergunta assim, eu vou ter que perguntar muitas coisas para essa mãe, mas 2 aninhos e 5 meses, o que é esperado para o sono de um bebê de 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos? É esperado que esse bebê tenha mais ou menos 11 a 14 horas de sono por dia, em 24 horas, a gente contando também com os cochilos. Então, quando a gente soma tudo que esse bebê dorme, vai dar de 11 a 14 horas. Eu vi que teve uma mãe aí que falou do bebê de 1 ano, e só para vocês entenderem, as crianças elas começam a produzir a melatonina, que é o hormônio indutor do sono, dependendo da idade gestacional que nasceu, ou seja, se ela nasceu no tempo certo, ela pode começar a produzir por volta do 4º mês de vida. Se foi um prematuro, dependendo do prematuro, às vezes perto do 6º mês. Então, o sono do bebê normalmente vai ser irregular, com muitos despertares aí até o 6º mês. E do 6º mês até 1 ano de idade, muito comum que acorde à noite. É esperado que acorde à noite. Então, já existe um estudo e saiu um documento agora da Sociedade Brasileira de Pediatria a respeito do sono das crianças de 6 meses a 1 ano. Quase 80% delas acordam no período noturno e ainda é considerado normal. E isso não tem relação com o tipo de leite que essa criança toma, se ela é amamentada ou não. Por quê? Porque eles pesquisaram várias mães, aquelas que amamentavam, aquelas que davam fórmula, crianças que comiam, e viram que os despertares noturnos não tinham relação com o tipo de leite. Era a mesma coisa, aquelas que mamavam, aquelas que tomavam fórmula. Mas eles perceberam sim que aquelas crianças que comiam melhor durante o dia, ou seja, se alimentam bem, mama no horário bom, se alimenta, almoça, janta, come frutinhas. Quando elas despertavam à noite, tinha menos necessidade de alimentação. Então, quanto mais caloria saudável durante o dia, elas podem até despertar à noite, mas com menos necessidade de alimentação. Então, o que eles quiseram dizer com isso? Que se alimentar bem durante o dia vai diminuir a chance dessa criança ficar mamando durante o período noturno ou acordando por fome, por necessidade de comer. Mas isso não quer dizer que ela não vai acordar. Ela vai continuar acordando, na maioria das vezes, até 1 aninho e pouco. Isso é totalmente normal. Então, os pais têm que sim ter paciência e estabelecer uma rotina de sono adequada para esse bebê,
uma rotina alimentar adequada para esse bebê, porque isso vai interferir no sono, sim, porque criança que não tem rotina, ela tem mais distúrbios do sono. Criança que não se alimenta direito ou que mama dormindo, faz associação com alimentação para dormir, essas também vão ter mais alterações de sono. Então, a rotina ela é sempre necessária, porém, nessa faixa etária até 1 aninho, vai ser sim comum esse bebê despertar durante a noite. E aí a gente vai falar dessa criança aqui que eu comecei a falar para vocês, de 2 aninhos. O que é esperado para essa criança? 11 a 14 horas de sono, mais ou menos. Um bebezinho de 1 ano e pouco, pode até mais horas, aí vai ser em torno de 12 horas de sono, se a gente somar todos os cochilos e mais o que dorme à noite. Que mais? Essa criança de 2 aninhos não é esperado mais que ela acorde durante a noite. Então a maioria já deve estar dormindo a noite inteira com 2 anos e pode apresentar um leve despertar noturno que não comprometa o sono dessa criança. Ela desperta levemente e volta a dormir rapidamente, com 2 aninhos. E cochilos durante o dia? Ela ainda pode ter um cochilo durante o dia, pode ser necessário para ela, mas não obrigatoriamente. Um bebê de 2 anos, 2 anos e meio, não necessariamente, mas precisa fazer um cochilo durante o dia. Mas o que é importante os pais saberem é que já é esperado essa criança dormir a noite inteira e se tiver um despertar, que seja leve e ela volte a dormir sozinha. Se isso não está acontecendo, então, por exemplo, se essa criança começa a acordar muito à noite, que nem a mãe colocou ali, aí acorda, não dorme mais, fica acordada. Aí chega de dia, dorme o dia inteiro, tá errado. Então, tem alguma coisa aí que tá errada e a gente precisa entender o que é. Quais são os fatores que podem atrapalhar o sono de um bebê, de uma criança? Olha, primeiro a gente tem que pensar aí em fatores comportamentais. Como assim, doutora? Por exemplo, como eu acabei de falar, falta de rotina. Criança não tem horário para nada. Não tem horário para acordar, não tem horário para mamar, não tem horário para almoçar, para jantar, daí à noite fica até mais tarde com os pais. Às vezes um pai chega tarde, daí brinca com a criança. E aí essa criança fica sendo estimulada até mais tarde. Então essa criança vai ter alteração. Então, falta de rotina, falta de higiene do sono. O que é higiene do sono? São hábitos que você vai ensinando para a criança, que ela vai percebendo, ela vai entendendo que está chegando próximo à hora de dormir, por exemplo. Banho, janta, banho, historinha, oração, quarto, ela vai percebendo aquela rotina e aí ela vai dormir. Então, toda criança tem que ter essa rotina e fazer essa higiene do sono para ter uma melhor qualidade de sono. Outra coisa, dependendo da faixa etária, criança precisa de soneca ainda. Então, por exemplo, 1 aninho de idade precisa tirar soneca ainda durante o dia. Quando essa criança não descansa o suficiente durante o dia, tá? Ela fica muito estressada. E aí, quando ela passa da janela de sono, ou seja, ela já ficou muito tempo acordada e não fez a soneca. Aí o estresse aumenta o cortisol, e o cortisol é um hormônio que não vai deixar mais ela dormir. Aí ela fica tão estressada que ela não dorme mais. E aí essa criança fica cansada. E quando chega à noite, ela dá mais trabalho. Aí ela também não dorme, ela acorda mais à noite. Então, se ela estiver muito estressada e tiver perdido janela de sono durante o dia, não tiver feito a soneca, ela acaba tendo um sono ruim à noite. Então, isso também é normal, tá? Outro fator, então, por exemplo, que mais que a gente pode considerar numa criança que tá com sono ruim nessa faixa etária de 2 anos? Por exemplo, uma associação negativa do sono, uma associação inadequada. Como o quê? Só dorme na televisão, só dorme se mamar. Então, só dorme se estiver no colo, se for embalada. Tudo isso é associação negativa. Aí, o que acontece? Fica mais difícil para essa criança dormir e quando ela acorda, ela vai lembrar daquilo, ela precisa daquilo para ela pegar no sono de novo. Então, associação negativa do sono é um problema sério para ajustar o sono da criança. Uma outra causa muito comum é o quê? Um reforço involuntário dos pais. Como assim? A criança acorda e aí o que os pais fazem? Vai lá e nina e tenta conversar com a criança, e aí a criança começa a ficar desperta, aí o pai conversa, a mãe, ai, dorme, filho, e começa a dar feedback, começa a trocar muita ideia com aquela criança,
e começa a querer aquietar aquela criança, às vezes tira a criança do berço, leva para outro lugar, daí começa a embalar. Aí, minha filha, aí, aí já era. Se você faz isso, você não vai contribuir para que essa criança durma de novo. Você vai atrapalhar, você está reforçando o comportamento ruim do sono dela. Então, o que eu costumo orientar para os pais? Criança acordou, você está tentando corrigir hábitos de sono que estão ruins. Criança acordou, você vai ficar ali perto, você vai ficar tranquilo, porém neutro. Você tem que fazer essa criança dormir sem falar com ela, sem tirar do berço. Pode ser que num momento em que você está tentando corrigir esse mau hábito, ela vai chorar, ela vai se negar, ela vai querer levantar. Mantenha a serenidade, fica ali perto, ela vai entender. Ela não vai se sentir sozinha, ela vai entender que você tá, mas você não vai corresponder à inquietação dela. E aí, com o tempo, ela vai percebendo que ela tem que dormir mesmo. Então, é não reforçar o comportamento noturno da criança, dando colo, dando atenção. Tem mães que me falam que às vezes pega a criança e leva pra TV. Por quê? Porque leva pra TV porque na TV ela dorme. Não, mas não pensem assim. Por quê? Porque televisão tira o sono, celular tira o sono. Então, uma outra coisa que a gente avalia dessa criança é se ela está tendo muito contato com telas. Seja durante o dia muito tempo, seja perto do horário de dormir, porque aí vai tirar o sono mesmo. E por que os pais acham que a TV dá sono? Não é que dá sono, não. É porque essa criança, ela já tá... Na verdade, a TV tirou o sono. É que a criança já tá tão cansada, tão esgotada, que aí... O que acontece? O corpo não aguenta, ela acaba dormindo, por mais que a televisão esteja com aquela luz tentando manter ela acordada. Então, na verdade, o estímulo da TV, a luz da TV, quebra a melatonina, que é o hormônio do sono. Mas se essa criança estiver muito esgotada, ela acaba dormindo na TV. Então, é o raciocínio inverso. Não é que a TV faz dormir. Na verdade, a TV mantém acordada e a criança de tão cansada, ela acaba dormindo, tá? Então, vocês têm que tomar esse cuidado. Então, uma outra causa... Cochilo muito longo durante o dia ou cochilo perto da hora de dormir. Por exemplo, a criança já está grandinha e ainda está fazendo cochilos acima de 1 hora. Cochilo depois das 3 horas da tarde, a gente tem que tomar cuidado. Após os 2 aninhos, dependendo de como essa criança tiver no período noturno, se esse ciclo sono-vigília tiver muito desajustado, às vezes a gente tem que tirar o cochilo do dia. Se essa criança já for maiorzinha, acima de 2 aninhos e meio, 2 anos, porque tem algumas crianças que não precisam mais desse cochilo, então a gente tem que avaliar isso. Então, quando a gente vê essas situações, a gente precisa excluir todos esses fatores. Excluiu falta de rotina, excluiu excesso de tela durante o dia e perto do período de dormir. Os pais não estão fazendo reforço. Quando a criança acorda, os pais não fazem reforço negativo, como eu falei. A criança não tem associação negativa do sono, ou seja, não tem um mau hábito para pegar no sono. Se você excluiu todos esses fatores comportamentais, aí a gente vai pensar em outros fatores que podem estar levando a uma má qualidade do sono, que a gente chama aí de causas neurológicas, tá? Alguma outra causa clínica, algum fator, uma patologia, alguma doença, alguma alteração orgânica do corpo que está atrapalhando essa criança. Quando que a gente investiga? Bom, você excluiu os outros fatores comportamentais, certo? Essa criança já passou 3 semanas que não dorme direito. Então, 3 semanas você precisa começar a investigar. Só que dentro desse período você tem que receber uma boa orientação pelo seu pediatra, por um profissional que faça isso, sobre como corrigir a rotina de sono dessa criança e você ir aplicando isso no seu dia a dia. Porque se você aplicar, vai funcionar. Então eu garanto para vocês que se a criança não tem doença, você aplicar uma boa rotina de sono, essa criança vai dormir a noite inteira se ela tiver aí próximo dos 2 anos de idade, tá? Então, ponto, vai dormir. Agora, tá fazendo a rotina certinha, tá seguindo as orientações, essa criança ainda tá despertando muito à noite, já passou 3 semanas e não tá dormindo, aí precisa investigar. Então, um outro fator que eu disse que pode manter despertares, que seriam os fatores orgânicos, doenças, que a gente aí investigaria. Então você tem que ver, será que essa criança tá doentinha? Né? Tá com febre,
tá com, olha, dentição nascendo. Então a dentição, ela começa por volta aí do 6º mês de vida, a média, e ela vai se completar os dentinhos de leite, né? Que seriam aí os 10 de cima, 10 de baixo, até os 3 aninhos. Então ela vai completar até os 3 aninhos. Então será que tem alguma dentição saindo ali, principalmente o terceiro molar, os do fundo, eles incomodam a criança, dói, e aí começa a acordar. Então você tem que olhar a boquinha da criança para ver se não tem nenhum dentinho querendo rasgar ali, querendo sair. Ela volta a acordar à noite. E aí o que você precisa fazer nesse caso? Não é ficar dando uma madeira, ficar pondo no colo, não. Muitas vezes tem que dar um analgésico, tem que passar alguma coisa aí, que às vezes o pediatra orienta. Tomar até cuidado com o que vai passar, porque tem muita coisa hoje que já é contraindicado, viu, gente? Nenê dente, contraindicado, só para vocês, para vocês saberem, tá? Mas aí a gente tem que descartar isso, ó. Dentição. Um outro fator, se a criança ronca, você percebe que ela não tá respirando direito, se ela tá com o nariz trancado, isso é um outro fator comum, alergias, rinite ou gripe resfriado, a criança volta a acordar, tosse, tem um quadro alérgico, asma, rinite, tá com gripe, tá secreção, vai ficar acordando à noite, normal, aí a gente dá um desconto, tem que tratar essa secreção e tudo mais. Um outro fator, hipertrofia de adenoides, que é aquilo que vocês mães chamam de carne esponjosa. A carne esponjosa também obstrui a respiração, não respira, e fica acordando à noite. Outro problema é transtorno do sono, mas transtorno do sono não é tão comum em criança, é mais em adulto. Olha, outro fator, que mais? Aquelas parassonias que a gente chama, terror noturno, sonambulismo, o despertar confuso. Então, algumas coisas são transitórias, são genéticas e tem a ver com o estresse que essa criança passa durante o dia. Então, por exemplo, sonambulismo pode ser genético, pode ter relação com estresse, então depende, se essa criança está sendo muito estressada, pode ter mais sonambulismo e terror noturno. Então, no sonambulismo, a criança, ela levanta, ela faz movimentos, ela sai, ela executa ações e depois não lembra de nada, tá dormindo. Isso no sonambulismo. E isso pode ir até a adolescência, costuma melhorar na adolescência. Terror noturno, mais comum aí entre 2 anos e meio, 3 anos, até os 7 anos pode acontecer. Também piora muito com estresse, tem que avaliar isso. E esses despertares em que a criança fica confusa, aí é no máximo até os 5 aninhos e vai melhorando, é transitório. Mas a gente tem que descartar o quê? Principalmente alguns fatores também, como epilepsia do sono. O que é essa epilepsia do sono? Crianças que têm, e isso não é tão incomum, elas têm crises epilépticas durante o sono, e está relacionado com o sono. É mais comum aí na infância até a adolescência, essas crises, e são transitórias também. Se tiver algum movimento atípico dessa criança dormindo, então os pais têm que observar isso. Se essa criança tem isso durante o sono, a gente tem que pensar em epilepsia noturna, epilepsia do sono, e aí buscar o especialista. Então, o que eu falei? Falei desses ronquinhos, que vocês têm que avaliar a hipertrofia de adenoide, falei desses despertares que a criança grita, fica assustada, taquicardia, esse é o terror noturno. Que mais? Criança muito irritada. Então, por exemplo, uma criança extremamente agressiva, com alteração de desenvolvimento, atraso de linguagem e distúrbios do sono. A gente precisa avaliar o quê? Hoje, a gente tem que avaliar excesso de telas, porque é uma das causas para atraso de desenvolvimento, atraso de linguagem, alteração de comportamento, irritabilidade excessiva e distúrbios do sono, acabei de falar. Então, excesso de telas e telas antes dos 2 anos pode causar tudo isso. Só a tela. A criança não precisa ter doença nenhuma, a tela já faz tudo isso. E aí você vai confundir com o quê? Em geral, isso pode ser confundido com transtorno do espectro autista ou uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, gente, telas, já vou frisar isso mais uma vez aqui, eu sempre falo disso, mas vou frisar,
telas, principalmente antes dos 2 anos, é zero. Nem TV, nem celular, nem tablet, nada. Porque altera o desenvolvimento cerebral, atrasa a linguagem, atrasa o desenvolvimento motor, altera comportamento, a criança fica agressiva, agitada e pode confundir até com diagnóstico de autismo. E eu já peguei casos de crianças que foram diagnosticadas com autismo, suspeita de autismo, não sei o que, autismo, TDAH, e com o tempo fazendo ajuste de rotina, fazendo melhoria nas rotinas, tirando tela, essas crianças foram melhorando, tinha nada de autismo. Já cansei de tirar remédio de um monte de criança que chega pra mim. Então tem que ficar muito esperto, muito ligado com esse fator. Porque autismo e TDAH, vamos dizer assim, genuíno, que não foi causado por tela, eles também são causa de alteração de comportamento, de sono e tudo mais, tá? Então, a gente precisa estar ligado com esses fatores. E quando é que a gente vai investigar isso daí com mais profundidade? Quando essa criança tiver um sono tão insuficiente que isso já está comprometendo o comportamento, já está comprometendo o desenvolvimento, durou mais de 3 semanas, como eu já falei, certo? Uma criança que está lá 3 semanas, não dorme, a gente tem que ver o que está acontecendo com essa criança, tá? O que mais? Se tiver essas alterações na respiração ou sinais de epilepsia do sono, então, crianças com respiração difícil durante o sono, ou sinais atípicos durante o sono, tremores, movimentos atípicos, a gente precisa investigar, tá? Ou tem um outro fator, quando os pais apresentam uma exaustão emocional exagerada pela dificuldade para fazer essa criança dormir. A gente também precisa ficar atento com isso, tá? Mas eu sempre digo que quando há isso, precisa haver uma conversa muito boa com o pediatra, você precisa ter uma consulta a respeito do sono da criança muito bem feita, preencher aquela tabelinha que avalia a qualidade de sono, como é que foi o padrão de sono desde o nascimento, para poder ajudar esses pais, porque às vezes a questão é ajuste de rotina, mas às vezes a gente precisa avaliar outras coisas. Então, com relação a isso, com relação às causas e o que investigar seria isso, tá? Agora, como que a gente faz para melhorar o sono da criança? Aí que tá, né? Acho que é essa parte que vocês estão mais interessados, né? Como é que a gente faz para ajustar tudo isso? Olha, primeiro, a gente tem que fazer uma higiene do sono, tá? Então, a higiene do sono, ela começa desde o momento que a criança acorda. Então, quando ela acorda de manhã, ela tem que ter uma rotina durante o dia. Você tem que saber mais ou menos, a partir de uma certa idade, que é ali por volta do 6º mês de vida, você já sabe qual vai ser mais ou menos a rotina dessa criança. Então ela tem que ter horarinho para atorar a soneca, para almoçar, comer frutinha, para jantar, tomar um mamazinho e já entrar naquela rotininha do sono que a gente faz o quê? Vai tirando o barulho, sem contato com tela, principalmente crianças até 2 anos. Aí você vai escurecendo o ambiente, você vai, depois que jantou, banho relaxante, massagem, vai contando uma historinha bem devagarzinho, vai levando para o ambiente do sono, e assim você vai criando a rotininha. Tá? Então fazer a higiene do sono é isso, é você ir colocando momentos já marcadinhos do que vai acontecer antes da criança chegar para dormir no bercinho. De preferência, colocar para dormir no bercinho. Então esse é um ponto, a higiene do sono. Evitar os cochilos muito longos ou depois das 15 horas da tarde, principalmente essas crianças depois de 2 anos. Bebezinho novinho ainda tira cochilo aí perto das 5 da tarde, tá tudo bem. Depois dos 2 anos, evita esse cochilo após as 3 da tarde. O que mais? Evitar oferecer mamadeira e alimentos para a criança dormir. Então, tirar essas associações. Para ela dormir, ou você chacoalha, ou você dá mamadeira, ou você agita essa criança, põe na televisão para dormir. Então, tirar todas essas associações negativas, tá? Então, tem que desassociar o sono de estímulos que a gente considera negativos, que é mamadeira, tela, televisão, principalmente, tá? E, ponto super importante, comportamento dos pais. Os pais, quando essa criança acorda, não podem reforçar o despertar. Ou seja, acordou, não é para ficar falando com a criança, fazendo gracinha.
acender a luz. Se a criança chorar, vai lá, acende a luz, pega no colo. Não, chorou, vai lá. Fica firme, tranquilo, sem dar feedback para essa criança, sem ficar falando com ela. Você tem que estar tranquilo e neutro. Bota ali na posiçãozinha, ó, faz assim, vira ela de ladinho e insiste e deixa ali. Lógico, se antes de dormir você percebeu que essa criança estava bem, não tem febre, acordou, você viu que está sem febre, não tem nada que justifique esse despertar, tentar fazer dormir ali sem reforçar. Fica pertinho, mas numa atitude tranquila, firme e neutra, tá? Esse é outro ponto. O que mais? Atenção ao cochilo diurno, como eu já falei. Cochilo diurno tem que ser curtinho, principalmente após essa fase. E aí, essas são as dicas principais para vocês, tá bom? Fugiu disso, criança não tá se acertando, 3 semanas, como eu falei. Aí tem que procurar o pediatra para investigar, para avaliar o que pode estar acontecendo com essa criança para estar alterando o sono, tá? Aí eu vou mandar para vocês essa tabelinha de avaliação do sono da criança. Quem quiser, escreve eu quero, mas não adianta escrever aqui, porque depois eu não sei quem quis, tá? Terminei a live, escreve lá, eu quero que eu vou saber, que é essa tabelinha de sono que a gente avalia. O que a gente tem que observar no sono do nosso filho e eu, como pediatra, no sono, conforme vocês me descrevem, tá bom? Então vocês colocam lá, eu quero, e eu mando para vocês a tabelinha de sono. Então, vou passar para a próxima perguntinha, que é essa aqui, ó. Que a mãe colocou o quê? Bebê de 1 ano e 1 mês fica no peito dia e noite. Pouquíssimo leite. Madrugada, se tirar do peito, acorda. Tá errado. Então, minha amiguinha, olha só. Não é para esse bebê ficar no peito o dia inteiro, nem a noite inteira. 1 ano e 1 mês, essa criança já tem que estar comendo frutinha, almoçando, jantando, brincando. Ela tem que estar bem alimentada. Jantou, mamou, tá bem alimentada. Durante o dia, se você já deu almoço, não é para essa criança ficar no peito o tempo inteiro. O que está acontecendo aí é o que eu acabei de falar antes, reforço negativo. Você está fazendo um reforço negativo para essa criança, ela está fazendo associação negativa com o peito. Então algo que deveria ser muito bom, não está mais sendo bom. É para você desmamar? Não é para você desmamar. Você tem só que melhorar a sua atitude com a criança diante do aleitamento materno. A sua forma de encarar a atenção que a criança quer. Quando a criança fica solicitando a mãe, se você começa a mostrar que você dá atenção e dá carinho e isso não depende do peito, ela vai desapegando, ela vai começar a entender que não precisa peito para ela ter a mãe junto dela. Avalia se você não tá, ao invés de dar atenção, ou seja, pega essa criança, conversa com ela, leva para brincar, põe no chão, mostra brinquedinho, conta historinha, conversa com ela, vai para o parque, vai ao ar livre, senta no chão com essa criança, conta a história. Se você não tá pondo no peito, se você, cada choro que você começa a pôr no peito, ela vai querer só peito. Então, você tem que avaliar se você realmente está dando atenção. Tela, por exemplo, muitas vezes a tela dos pais, os pais na tela, estressa a criança e você não consegue dar atenção para a criança. Você fica na tela, a criança chora, você põe no peito, daí você continua na tela. Então, começa a observar também isso. Se você não está ficando muito tempo na tela ou está tendo que trabalhar em casa, está ocupado, está cansado, não está conseguindo dar atenção, a atenção que está dando é só peito. Aí isso vai gerar reforço. E aí essa criança vai te dar trabalho não só durante o dia, mas também durante a noite. Vai ficar querendo o peito. Então a questão não é a amamentação que está te atrapalhando, é o comportamento. Se você desmamar, não vai mudar isso. Ela vai continuar em cima de você, de outra maneira, você vai trocar o peito por outra coisa. Em geral, as mães trocam por mamadeira. E aí, pior ainda, porque aí essa criança vai ficar só na mamadeira, continua sem almoçar, sem jantar e sem comer direito, sem aceitar outros alimentos. E fica o tempo todo na barra da saia da mãe chorando. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? A questão aí não é o peito, a questão é a forma como você está lidando com essa amamentação. Então, tem que prestar atenção nisso daí. Por quê? Por mais que o leite tenha diminuído, porque a criança já tem 1 ano e 1 mês, e é normal, a demanda da criança por leite materno diminui mesmo,
Então, até perto de 1 ano, leite materno faz parte de praticamente metade das calorias que essa criança precisa. Depois, diminui um pouco. E aí, você não precisa ser tanto leite. A mãe dá a mamar no peito aí para esse bebê de 1 ano e 1 mês, 3, 4 vezes por dia, já é suficiente. Ela já recebe o tanto que ela precisa de leite. O restante tem que vir de comida, alimentos. Então, tem alguma coisa errada aí. Ela não pode ficar no peito dia e noite. Tá errado. Então, é uma criança que precisa a mãe passar por um pediatra, ter uma boa conversa e ajeitar isso daí. Porém, só um minutinho. Aqui, amor, saiu as perguntas saíram da tela pra mim. Só que desmamar não vai resolver o problema. Então, eu canso de ver profissionais desmamando a criança porque tá fazendo associação negativa, ou seja, tá com hábitos ruins, tá mamando de forma não saudável, vamos dizer assim, e aí desmama, mas daí não melhora a vida da mãe nem os hábitos da criança, a criança não passa a comer melhor, nem nada. Então a gente tem que agir na raiz do problema, que geralmente está no comportamento da mãe com a amamentação e com essa criança. Essa mãe não tá sabendo colocar os limites, não soube organizar a rotina e agora está sofrendo com isso. Então precisa ser muito bem conversada essa questão, porque senão você carrega isso lá para frente com essa criança ainda grandinha, tá? Então essa foi a questão dessa paciente que me mandou aqui na caixinha. Aí teve essa outra aqui, olha só, que eu vou passar para vocês. Olha só. Uma outra mãe colocou isso aqui, olha gente, que interessante, hoje foi isso, né? Pediatra falou que a amamentação com 1 ano de idade não é necessária. Pediu para fazer o desmame. Olha, não sei quem foi essa pediatra, mas ou ela não conseguiu amamentar e tem raiva de quem amamenta, ou ela não estuda, tá? Então ela não sabe, então ela te deu uma informação errada, não estuda, ou ela não luta pelo aleitamento materno. Não é favorável por alguma razão que eu quero muito saber, porque se ela estuda, ela deveria tentar orientar essa mãe a respeito de tudo que é positivo, de tudo que é benefício, o quanto mais tempo esse bebê mamar no peito, quanto mais tempo tomar leite materno. Ela deveria estar trabalhando por isso e não ao contrário. E como eu falei, às vezes essa criança está fazendo associação negativa, às vezes a rotina tá ruim porque a mãe não estipulou rotina direito para essa criança ainda, então começou a ficar cansativo a amamentação, mas a questão não é o leite materno, não é a amamentação em si, é a falta de rotina, é a falta de orientação dessa mãe, tá precisando agir nisso daí e não falar que não precisa mais da mamar no peito. Porque olha só, vou contar uma coisa aqui para vocês. Crianças que mamam no peito, no mínimo até 1 ano de idade, os estudos já comprovam que elas têm o quociente de inteligência 3,7 pontos acima daquelas que não mamaram. Se a gente considerar condições iguais de condições socioeconômicas, oportunidades. Então, se a gente pegar crianças que vivem em ambientes socioeconômicos semelhantes, aquela que mama no peito pelo menos até 1 ano e aquela que não mamou, em geral, o QI dessa aqui que mamou vai ser maior. Lógico, aqui eu tô considerando o quê? Mães que têm mesmo afeto, oferecem mesmas oportunidades, crianças que não passam por violência, porque existem outros fatores que interferem no desenvolvimento e no QI, como esse que eu tô falando. Falta de afeto, violência, tudo isso diminui o QI, o desenvolvimento consciente de inteligência da criança. Mas se a gente considerar que foi tudo igual, tá? Que essas crianças tiveram as mesmas oportunidades, aquela que mama mais tempo vai ter o QI maior. Então eu sempre falo isso para as mães, porque isso é aumento da renda familiar em mais de 20% na idade adulta, só para vocês terem uma ideia. Então, imagina isso, tá? O impacto disso para uma família, para um ser humano que mame mais tempo. Esse ser humano, se ele mamar mais tempo, ele vai ter menos chance de desenvolver pressão alta, diabetes, obesidade, cânceres no futuro. Essa criança que mamar mais tempo. E essa mãe, se amamentar mais tempo, ela vai ter também menos chances de desenvolver
cânceres de ovário, de útero, de mama, tá? Essa mãe vai ter menos chance de desenvolver, essa mãe vai ter menos chance de desenvolver diabetes também e pressão alta, menos chance de ter depressão, até alguns estudos mostrando menos chance de ter Alzheimer, a mãe que amamenta mais tempo. Então, eu, sabendo de tudo isso, se eu estudo, eu como pediatra, eu vou falar para essa mãe que essa criança não precisa mamar mais, tá tudo bem até 1 ano, tá? Lógico que não, eu tenho que falar para essa mãe, Dona Maria, se a senhora quiser amamentar até mais tempo e puder, só tem benefícios, tá? É lógico. Agora, se essa mãe não pode, não quer, tá sacrificante pra ela, tá sofrendo. Teve uma mãe que mandou uma pergunta esses dias pra mim que ela tava sofrendo, aparentemente. Sofrendo com a amamentação, não tava bem. Então, o que eu vou falar? Desmama, se é seu desejo, desmama, mas a decisão tem que ser da mãe. É ela que decide conforme a rotina dela, conforme as necessidades dela. Não pode ser o marido, a sogra, a mãe, a vizinha, a médica que falou que é pra desmamar porque é burra. Desculpa aí falar isso, mas assim, nos dias de hoje, com tudo que a gente tem de estudos e tudo que a gente precisa ler, um pediatra falar que seu filho não precisa mamar mais tempo, eu acho que tá faltando informação. Então, a gente precisa embasar isso. Por que tá falando isso, tá? Agora, se a questão foi, não, ela falou isso porque eu não queria mais amamentar, eu tô com dificuldade, eu preciso desmamar, doutora, aí são outros 500. Aí até eu vou falar pra você, tá muito difícil, você não tá conseguindo, você tá sofrendo, o nenê tá ficando estressado, porque se a mãe fica estressada amamentando, o bebê também fica. E isso também não é legal. Aí até eu vou falar, não, então, se é da sua vontade, desmame, porque não tá sendo positivo. Agora, se a mãe tá indo bem, tá encarando bem, tá se encaixando ali com aquela amamentação, tá dando o jeito dela por tempo prolongado, vai em frente, que tá bom, só vai te fazer bem pra esse bebê, quanto mais melhor. E é isso, tá bom? Então a gente tem que ter certeza pra falar isso pra mãe. Então, é isso que eu preciso dizer com essa pergunta aqui, tá bom? Que mais? Então, olha só, aí apareceu essa outra pergunta, ó, dessa mãe que me preocupou muito. Mandou isso, até chamei essa mãe pra participar da live comigo, acho que ela se assustou, ficou com vergonha, alguma coisa assim, mas olha o que ela me mandou, essa mãe. Olha, bebê de 9 meses, gente, prestem atenção nessa pergunta, porque eu acho que deve ter mãe aqui que vai aprender com isso aqui. É uma pergunta comum, uma dúvida comum, tá bom? E isso aqui é importante. Olha, bebê de 9 meses, muito ressecado, estou dando leite tirado da cabra, não tenho condições para comprar fórmula. O que posso fazer? Pode dar o mingau misturado com alguma farinha? Olha, gente, olha só, vamos por partes então. Um bebê de 9 meses, o que dá para perceber? Ela falou que ela não tem condições de comprar fórmula. Pelo jeito, esse bebê não mama mais no peito. Ele já deve tomar, ou ele tomava fórmula e ela tá querendo tirar, ou ela já estava dando leite de cabra. Então, o que eu tenho para falar para vocês com relação a isso? Olha só, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, é que os bebês que não mamam no peito, eles recebam fórmula até 1 aninho. E como é que a gente consegue fazer isso se a criança ou a mãe não tiver condições financeiras para comprar essa fórmula? E isso é totalmente compreensível, totalmente. A gente tem que saber orientar. Nós pediatras temos que saber orientar desde a mãe que tem condições de comprar a fórmula até a mãe que não tem. Como é que a gente faz? Como é que eu faço? A mãe não tem condições de comprar a fórmula. Primeiro, eu envio uma carta. Quando eu trabalhava na unidade de saúde e eu fazia questão que meus bebês recebessem fórmula se eles não tivessem mamando no peito, tá? O que eu fazia? Fazia uma cartinha para assistente social da unidade de saúde solicitando fórmula para complementar esse bebê. E eu sempre conseguia, sempre recebia. Nunca tive recusa. As mães conseguiam tirar fórmula para complementar seus bebês até 1 ano, tá? Então esse é o primeiro ponto. O que eu faço hoje no meu consultório? A mesma coisa. Se a mãe não tiver condições, eu faço essa cartinha endereçada à assistente social da unidade de saúde, solicitando a fórmula para que essa criança receba até 1 ano. Eu faço isso.
Nunca tive uma negativa. Mas e se acontecer dessa mãe não conseguir por alguma razão, o posto não mandou, demorou, tá? Ela tá falando que a criança tem 9 meses e ela não tá conseguindo comprar a fórmula que seria indicada até 1 ano. Qual é a alternativa? Nesse caso em que ou a mãe tá numa região de difícil acesso, não tem posto de saúde, o médico tá numa região que não tem posto, o que a gente faz numa situação, tá? De muita vulnerabilidade econômica ali para aquela mãe. O que a gente faz? Com 9 meses, nesse caso, o Ministério da Saúde autoriza que se dê leite de vaca integral para esse bebê, a partir dos 9 meses, se a mãe não conseguiu a fórmula por nenhum meio, ou seja, o pediatra fez a carta, não conseguiu a fórmula pela assistente social, a mãe não conseguiu, por alguma razão, não tinha posto na região dela, lá, sei lá, Nordeste, Norte, tem algumas cidades muito pequenininhas e aí não tem unidade perto. Nesse caso, com 9 meses de idade, leite de vaca integral é a primeira escolha se não for a fórmula, tá bom? Leite de vaca integral. Você vai colocar o que nesse leite? Nada. Leite de vaca integral. Só. Mas, doutora, qual que é o melhor? Leite de cabra ou leite de vaca? Leite de vaca. Por quê? Tem mais cálcio, tá bom? Então, o leite de vaca melhor do que o de cabra. Então, você vai dar o leite de vaca, não é o de cabra, a partir dos 9 meses, se você não tiver condição nenhuma de dar a fórmula. Mas antes eu sugiro que você procure o pediatra e peça uma cartinha para assistente social para conseguir pegar essa fórmula pelo SUS. Eu sempre consegui, tá? Aí vai da boa vontade do seu pediatra e aí você ir atrás, mas na impossibilidade, leite de vaca integral a partir de 9 meses, tudo bem nessa situação específica sua, tá? Porque a gente já espera que o seu bebê esteja comendo comidinha, almoçando, jantando, comendo frutinha, e aí tem que estar comendo carninha, leguminho, verdurinha, todos os alimentos dos 5 grupos alimentares que o seu bebê precisa estar recebendo, tá? Fora isso, o que mais seu bebê tem que estar recebendo? Tem que estar recebendo a vitamina D e tem que estar recebendo o ferro, o sulfato ferroso ou outro composto de ferro, tá? Principalmente os bebês que não estão sendo amamentados, que estão recebendo ou leite de vaca integral, fórmula, esses bebês, recomenda-se que tome o ferro certinho, porque é mais provável anemia em leite de vaca do que bebês amamentados, tá bom? Desenvolvimento de anemia, mais comum nesse tipo de leite, tá? Então, você não precisa ficar estressada e nem precisa ficar achando que você tem que colocar ali, ó, pode dar mingau misturado com nada de farinha, mingau nenhum, gente. Pelo amor de Deus, só faz mal pro bebê. Esse bebê deve estar ressecado por causa disso. Esse mingau, essa farinha, não sei se você já está colocando ou não, mas a gente sabe que tem um outro, como é que se diz? Uma outra causa de dificuldade para evacuar, que é normal nos bebês até 9, 10 meses, que é disquesia funcional. O bebê, ele faz a força, não consegue relaxar o ânus, porque ainda está desenvolvendo ali a parte de baixo da pelve, né? E aí, por essa questão, essa incoordenação, ele não consegue relaxar o ânus para evacuar no momento certo. E aí não é porque ele é ressecado, se as fezes não são endurecidas, ele só tem dificuldade para relaxar e fazer, a gente chama de disquesia funcional. Agora, se as fezes estão duras, ressecadas de grande volume, aí pode ser que ele esteja assim constipado por essa questão alimentar. Mas então você tem em mente que essa criança não tem que tomar mingau nenhum. É o leite de vaca integral puro, fruta, a comida, verdura, almoço e janta, carninha na comida e no almoço e no jantar tem que ter carninha, tá, gente? Amassadinho, tudo no garfo, amassadinho, trituradinho. Faz o pirãozinho lá, a consistência pode ser um pouquinho maior do que só pirão amassado, né? E só. Ok, nessa situação, leite de vaca integral, tá bom? Se desse fórmula até 1 ano, fórmula até 1 ano é a melhor opção, aí nesse caso, tá? Então, fiquei bem preocupada porque eu vi, assim, muita coisa, ela não tem informação nenhuma. Eu percebi que essa mãe tá sem informação, então ou ela não tá indo ao pediatra, o pediatra não tá orientando direito a introdução alimentar, a questão do leite, de onde que ela tirou que é para dar leite de cabra no lugar de leite de vaca, isso não existe, gente, tá?
Leite de cabra, ele tem algumas vitaminas, menos do que o de vaca, se não me engano, ácido fólico também e menos cálcio. Então, tem que ficar atento com isso, tá? E aqui a outra perguntinha, vamos lá. Aqui, ó. Essa pergunta. E já estamos chegando no final da nossa live. Se vocês tiverem mais perguntinhas, gente, vocês escrevam aqui, tá? Eu vou ver algumas que já me fizeram e aí vocês vão escrevendo. Não percam tempo, não, tá bom? Olha só, bebê, a PLV, que seria bebê com alergia à proteína do leite de vaca. Quais vacinas não pode tomar? Olha só, o bebê APLV, em geral, ele pode fazer todas as vacinas do calendário. Existe uma única vacina de uma determinada indústria que é arriscado, que é a tríplice viral. Qual é a tríplice viral, doutora? É aquela sarampo, cachumba, rubéola, tá? Sarampo, cachumba, rubéola, aquela que faz com 1 aninho de vida, tá? Então, essa vacina de um laboratório indiano, tá? Então, essa vacina desse laboratório específico indiano é que é contraindicada para bebês com a PLV. As outras vacinas de outras marcas, as vacinas tríplice viral das outras indústrias, das outras marcas, essas são liberadas. Então, na verdade, não tem nenhuma vacina que seja contraindicada para bebê APLV, tá? Tem a contraindicação absoluta? Não tem. Inclusive essa que é a tríplice viral não é uma contraindicação absoluta, é dessa única marca que percebeu-se que podia dar reação no bebê APLV. Por quê? Porque ela tem componentes do leite, lactalbumina e caseína, se não me engano, nessa formulação dessa vacina, dessa marca, desse laboratório indiano, tá bom? No bebê APLV, não são os outros bebês, tá? E essa marca, as outras pode fazer. Então, quando for vacinar, tem que passar pelo pediatra avaliar, no postinho ver qual é a vacina que tem. Em geral, as vacinas que tem não são desse laboratório, a maioria, mas é bom dar uma pesquisadinha, tá em contato com o pediatra para ver. O restante tá tudo bem, tá? Se tiver alguma outra vacina que tenha componentes do leite, a gente tem que saber, então o médico tem que orientar, tá bom? E aí, o que mais? Vamos ver aqui, eu vou olhar as perguntinhas de vocês aqui. Olha só, vamos lá, começar pela essa aqui, ó. Meu filho tem 1 ano e 1 mês, mamou ontem mesmo. Mama. Meu filho tem 1 ano e 1 mês, mama. Ontem mesmo despertou 2 vezes na madrugada. Aquilo que a gente tava falando, lembra que eu falei? 1 aninho ainda desperta na madrugada, quase 80% dos bebês. O que você tem que fazer? Ó, avalie a alimentação durante o dia dessa criança, tá comendo direitinho. Então ela tem que comer direitinho. Frutinha, almoça, janta, come legume, carninha. Aí jantou direitinho, mama. Depois, isso não quer dizer que não vai acordar à noite, mas quando acordar, faz dormir sem dar mamar. Porque senão esse bebê vai fazer associação negativa e vai ficar querendo mamar período noturno. Então, essa é uma dica que eu dou pra você, tá? Porque também com 1 aninho e 1 mês, acordar 2 vezes na madrugada não tem necessidade. E veja se esse bebê não tá doentinho, não tem dentição saindo, não tem nada incomodando esse bebê a ponto dele acordar. Mas aí, quando ele acorda, se você der peito ou der mamadeira, ele vai sempre fazer essa associação. E aí você não consegue mais tirar. Então você tenta fazer ninar sem o mamar, mas assim, ó, sem falar com o bebê, vai aquietar esse bebê e observa. E vai passando os dias fazendo isso e vê se não vai melhorar. Veja antes de dormir se esse bebê não tem nada. Como eu falei, dentição é uma causa importante, obstrução nasal é outra causa importante de despertar noturno. Aí o bebê desperta, só que como ele não sabe ainda se autorregular para voltar a dormir sozinho, ele chora, ele quer alguém ali, ele pega a mãe e vai mamar na mãe para dormir, entendeu? Então vocês têm que estar ligados, vocês têm que tentar descobrir o desconforto antes de dar peito, tá? Ou dar mamadeira. A outra... Resultado do exame de vitamina D da nenê, 13 anos, tá 14,5, tá baixo. Olha só, essa até vou responder. Resultado do exame de vitamina D da filha dela, que tem 13 anos, tá 14,5. O que significa? Significa insuficiência de vitamina D.
tá baixo, tem que ir pro pediatra, tem que fazer uma suplementação adequada. A gente faz a reposição e depois a gente faz a suplementação. Mantém suplementação de vitamina D aí até, agora é recomendado, até adulto, tá? Então, passa pelo pediatra, marca pediatra. 13 anos eu atendo, os 13 anos eu não gosto de mandar para clínico. Eu atendo as minhas crianças até adolescente, até 17 anos eu tô atendendo minhas crianças, tá? Mas tem que fazer reposição e suplementação, tá bom? Vamos lá. Ixi, ó, a Jo aí, meu filho só dorme no peito. Vício. Vício então, a gente vai ter que tentar tirar isso aí, ó. Não sei se você tava na live no começo, volta lá, assiste o comecinho da live que eu falei bastante disso, dei várias dicas para você tentar mudar isso aí, mudar essa rotina, coloca uma rotininha saudável pro seu bebê pra melhorar essa questão de só dormir no peito, tá? Bom, não achei mais perguntinhas, vamos encerrar a live. Quem quiser receber a tabelinha, tá? Com as perguntinhas que a gente faz para ver se o sono da criança tá adequado, fala, eu quero, depois que a live terminar, que eu postar essa live, se não for, vocês escrevam amanhã, faz um comentário a respeito da live de hoje, se achou boa, se não achou, sugere um tema. Doutora, fala sobre isso da próxima vez? Falo sobre esse tema, tá bom? E aí, até semana que vem. Beijos, fiquem com Deus, até a próxima.